Você é um fantoche. Seus medos, seus desejos e até a sua raiva são teleguiados por um roteiro que você nem percebe que está seguindo. Você é terrivelmente previsível. E enquanto você for previsível, você será inofensivo, descartável e totalmente controlável pelo sistema que te rodeia. Bem-vindos a mais uma análise. O sistema não teme a sua rebeldia barulhenta, ele teme o seu silêncio calculado. Existe um momento exato, quase cirúrgico, em que você decide não reagir conforme o esperado. Quando a provocação vem e você não morde a isca. Quando a pressão social empurrar e você simplesmente não se move. Nesse instante, a máscara de ordem da sociedade derrete. O que você vê nos olhos das pessoas ao seu redor não é respeito, é um pânico primitivo. Elas percebem, em um nível instintivo, que perderam o controle sobre a sua narrativa. Você deixou de ser uma engrenagem para se tornar um erro no código. A sua previsibilidade é a única coleira que te mantém no lugar. Quando você a corta, o mundo ao seu redor perde o chão, porque um homem que não pode ser antecipado é um homem que não pode ser dominado. Prepare-se, porque hoje vamos dissecar o mecanismo oculto por trás desse despertar. A verdadeira estrutura de controle de uma sociedade não reside em suas leis ou em sua força policial, mas na arquitetura invisível da dependência emocional. Para entender como o status quo se mantém inabalável, você precisa compreender o princípio do menor interesse. Em qualquer interação humana, seja um romance, uma negociação de negócios ou a relação entre o Estado e o cidadão, a pessoa que tem menos interesse em manter o vínculo é aquela que detém todo o poder. No momento em que você condiciona sua felicidade, sua identidade ou sua paz de espírito à aprovação de um terceiro, você acaba de assinar um contrato de servidão voluntária. Essa dependência é o combustível que alimenta as engrenagens do sistema. Pessoas emocionalmente frágeis são previsíveis. E pessoas previsíveis são fáceis de governar e de converter em lucro. O mercado não vende apenas produtos, ele vende soluções paliativas para a solidão e para a insuficiência que ele mesmo cultiva em você. Se você se sente inadequado sem a validação das redes sociais ou sem o status conferido por bens materiais, você se torna um escravo do ciclo de consumo e da opinião pública. Você deixa de agir por convicção para agir por necessidade de pertencimento. Observe a dinâmica das relações modernas. Aquele que teme o abandono está sempre em desvantagem tática. Ele cede, ele se molda, ele silencia suas próprias verdades para não perturbar a fonte de sua segurança emocional. O status quo prospera com essa covardia silenciosa. Enquanto você estiver ocupado tentando ser aceito por um grupo, você nunca terá a coragem de questionar as premissas desse grupo. A dependência emocional cria uma massa de indivíduos que preferem a segurança de uma gaiola conhecida ao desconforto da liberdade plena. A elite de qualquer hierarquia, consciente ou não, utiliza essa alavanca. Eles sabem que um homem que não precisa de nada é impossível de ser comprado. Mas um homem que busca desesperadamente preencher um vazio interno através de aplausos externos é um homem que pode ser manejado como um fantoche. A sua carência é a corda que eles puxam. Portanto, a manutenção da ordem social depende da sua instabilidade interna. O sistema precisa que você continue emocionalmente faminto, porque um homem satisfeito e centrado em si mesmo é a maior ameaça à estabilidade de qualquer estrutura de poder baseada na manipulação. Libertar-se dessa dependência não é apenas um ato de crescimento pessoal, é o maior ato de rebeldia que você pode cometer contra um sistema que lucra com a sua necessidade de ser salvo. A dinâmica do poder nas relações contemporâneas sofreu uma ruptura sísmica que muitos homens ainda se recusam a aceitar. Durante séculos, a validação masculina era o recurso mais escasso e valioso no mercado social. O reconhecimento de um homem, sua proteção e seu suporte emocional eram as moedas que compravam a estabilidade de um lar. Hoje, essa moeda sofreu uma hiperinflação devastadora. O que antes era um recurso exclusivo, agora é distribuído gratuitamente em doses industriais através de uma tela de vidro. Entenda a lógica: quando a validação se torna abundante e onipresente, ela perde seu valor de troca.
Se uma mulher pode obter a atenção e o elogio de 1000 desconhecidos em poucos minutos após postar uma foto, o elogio do parceiro deixa de ser um pilar de sustentação e passa a ser apenas um ruído de fundo. O controle absoluto sobre a percepção de valor da parceira evaporou. O homem moderno perdeu o monopólio da validação, e com ele, perdeu a principal ferramenta de barganha que utilizava para manter a ordem e o respeito dentro da dinâmica afetiva. Muitos tentam recuperar esse controle através da submissão. Eles dobram a aposta na validação constante, tornando-se provedores de atenção em tempo integral, na esperança de que, se forem bonzinhos o suficiente ou elogiosos o bastante, receberão lealdade e admiração em troca. É um erro de cálculo biológico. Na natureza, o que é abundante é ignorado, o que é escasso é cobiçado. Ao tentar comprar afeto com validação infinita, o homem sinaliza baixa percepção de valor próprio e falta de opções, o que aniquila a atração e o respeito. A verdade é crua, a validação constante deixou de ser uma moeda de troca para se tornar um vício comportamental da era digital. O controle que o homem exercia através do provimento emocional e da aprovação social foi substituído por algoritmos que oferecem doses de dopamina muito mais potentes do que qualquer conversa de jantar. Se o seu único mecanismo de influência em uma relação é o quanto você a faz se sentir bem através de palavras e mimos, você está competindo contra o mundo inteiro. E nessa competição, a casa sempre ganha. O fim dessa era exige uma postura de desapego. O controle não é mais exercido pela oferta de atenção, mas pela capacidade de retirá-la. A única posição de força real no cenário atual é a de quem não depende da validação alheia e, por consequência, não sente a necessidade compulsiva de validar de ninguém para se sentir seguro. Quando você para de tentar controlar o ambiente através do elogio e da aprovação, você retoma o único controle que realmente importa, o controle sobre sua própria presença e sua própria escassez. A grande mentira que sustentou a estabilidade social por séculos foi a promessa de um contrato justo. A narrativa era simples: sacrifique sua juventude, sua energia e seus instintos em troca de respeito, segurança emocional e um lugar à mesa. Durante gerações, o homem aceitou o fardo do provedor e do protetor porque o retorno, embora custoso, era tangível. No entanto, o que vemos hoje é o colapso total desse acordo. O contrato foi rasgado unilateralmente, mas as cobranças sobre os ombros masculinos continuam chegando com a mesma agressividade de outrora. Estamos vivendo a era da quebra das expectativas sociais. O homem moderno percebeu que a narrativa do sacrifício silencioso se transformou em uma armadilha de desvalorização. Hoje, espera-se que ele entregue o máximo de sua utilidade, mas sem receber o mínimo de reconhecimento ou autoridade. Ele é pressionado a ser o esteio financeiro e emocional em estruturas que, muitas vezes, o tratam como um acessório descartável ou, na pior das hipóteses, como um vilão em potencial por sua própria natureza. Aceitar migalhas em silêncio tornou-se o padrão esperado, mas a lógica humana é movida por incentivos. Quando o esforço não gera recompensa, o sistema entra em colapso. Pense no homem que trabalha 60 horas por semana em um emprego desgastante para sustentar um estilo de vida onde ele é o último a ter suas necessidades ouvidas. Ele volta para casa e encontra um ambiente onde seu esforço é visto como obrigação e seu cansaço como fraqueza. Ele recebe migalhas de afeto, migalhas de respeito e migalhas de paz, tudo isso condicionado à sua capacidade de continuar produzindo sem reclamar. A narrativa do homem de valor foi distorcida para significar apenas o homem de utilidade. Mas a mente desperta não tolera mais essa matemática injusta. O colapso dessa narrativa acontece no momento em que o homem olha para o tabuleiro e percebe que as peças estão viciadas. Ele entende que a validação social que ele buscava não compensa a perda de sua sanidade e de seu tempo. Essa quebra não é um ato de rebeldia infantil, mas um cálculo frio de sobrevivência. O homem que aceitava migalhas em silêncio está desaparecendo, dando lugar a alguém que questiona o custo-benefício de cada interação social e institucional. Se a sociedade não oferece mais o respeito e a lealdade que antes eram a base do contrato,
O homem não vê mais sentido em carregar o peso de uma estrutura que o despreza. O silêncio que antes era de submissão, agora é de retirada. Ele não está mais gritando por mudanças, ele está simplesmente saindo de cena, priorizando sua própria reconstrução e abandonando um jogo onde a única forma de não perder é não jogar. Para entender por que a sua busca pela autonomia desperta tanta hostilidade ao seu redor, precisamos mergulhar nos mecanismos mais primitivos do cérebro humano. A biologia do medo não é apenas uma resposta a predadores físicos, ela é, acima de tudo, um sistema de manutenção de coesão social. Durante milênios, a sobrevivência da nossa espécie dependeu estritamente da tribo. O indivíduo isolado era um indivíduo morto. Por isso, a evolução programou o cérebro coletivo para reagir de forma violenta a qualquer sinal de desvio do padrão estabelecido. Quando você decide exercer sua autonomia, quando escolhe um caminho que ignora as convenções de segurança do seu círculo social, você aciona involuntariamente a amígdala de quem está ao seu redor. Para o cérebro instintivo deles, a sua independência não é um sinal de progresso, mas sim uma falha no sistema de proteção do grupo. Se você se torna autônomo, você se torna imprevisível. E, na lógica da sobrevivência básica, o imprevisível é sinônimo de perigo. Pense no fenômeno da mentalidade de caranguejo. Quando um caranguejo tenta escalar as paredes de um balde para escapar, os outros não o ajudam, eles o puxam de volta para baixo. Isso não acontece por maldade consciente, mas por um reflexo biológico de autopreservação. Se você sai do balde, você prova que o balde não é a única realidade possível. A sua liberdade expõe a prisão deles. A sua autonomia é um espelho cruel que reflete a covardia de quem preferiu a segurança da mediocridade ao risco da liberdade. Vejamos um exemplo prático: quando um indivíduo decide abandonar um emprego estável, porém infeliz, para empreender ou viver uma vida fora dos padrões, a reação imediata da família e dos amigos raramente é de apoio genuíno. O que surge é uma preocupação carregada de projeções de medo. Eles dirão que é perigoso, que você está sendo egoísta ou que deveria ser grato pelo que tem. O que eles realmente estão dizendo, em um nível subconsciente, é: se você for embora e vencer, a minha permanência nesta zona de conforto será injustificável. Se você se libertar, eu serei obrigado a admitir que continuo preso por escolha, não por necessidade. Sua autonomia quebra o pacto de miséria compartilhada. O grupo se sente seguro quando todos estão no mesmo nível de limitação. No momento em que você rompe essas correntes, você altera a hierarquia de segurança deles. O medo biológico que eles sentem é o medo do abandono e o medo da comparação. Eles precisam que você fale para que a visão de mundo deles continue fazendo sentido. Portanto, entenda que a resistência que você enfrenta não é um julgamento sobre sua capacidade, mas uma reação química do medo alheio diante da sua coragem de existir além do rebanho. Quando você decide evoluir, algo silencioso e violento acontece no seu círculo social. Sua ascensão não é apenas uma vitória pessoal, ela funciona como um espelho implacável posicionado diante daqueles que ficaram para trás. Enquanto você estava no mesmo nível que eles, compartilhando as mesmas reclamações, os mesmos vícios e as mesmas desculpas, você era um conforto. Você validava a estagnação deles. Mas, no momento em que você rompe essa barreira e começa a apresentar resultados reais, você se torna a prova viva de que a mediocridade deles não é uma imposição do destino, mas uma escolha diária. A maioria das pessoas prefere acreditar que o sucesso é fruto exclusivo da sorte, da genética ou de conexões obscuras. Essa narrativa é um mecanismo de defesa psicológico necessário para que elas consigam dormir à noite sem sentir o peso do próprio potencial desperdiçado. Quando você, que saiu do mesmo lugar que elas, começa a prosperar, você destrói essa narrativa. Se você conseguiu através da disciplina, do estudo e do sacrifício, a desculpa da falta de oportunidade deles desmorona. Sua presença física, agora mais saudável, mais próspera e mais resiliente, é um insulto constante à inércia de quem te rodeia. Pense no exemplo clássico do círculo de amigos que se reúne para beber e reclamar da vida toda semana.
Se um deles decide parar de beber, focar na carreira e frequentar a academia, o grupo raramente celebrará de forma genuína. Pelo contrário, começarão as piadas passivo-agressivas. Dirão que você ficou chato, que esqueceu as origens ou que está obcecado. O que eles estão realmente dizendo é: sua mudança me obriga a olhar para minha própria barriga, para minha conta bancária vazia e para minha falta de propósito, e eu odeio o que estou vendo. O confronto com a própria mediocridade é uma das dores humanas mais profundas. Para evitar essa dor, as pessoas tentarão puxar você de volta para o balde. Elas tentarão sabotar sua nova rotina, oferecer tentações que você já superou ou minimizar suas conquistas. Não é maldade consciente em todos os casos, é um instinto de preservação do ego. Se você falhar e voltar ao nível deles, o equilíbrio é restaurado e eles podem voltar a acreditar que o mundo é injusto com todos, e não que eles são os únicos que não estão se esforçando. Entenda de uma vez por todas: o desconforto dos outros com o seu crescimento não é um problema seu, é o recibo de que você finalmente parou de aceitar o mínimo e decidiu encarar a realidade que eles ainda têm medo de enfrentar. A liberdade real não é um presente do sistema, mas uma conquista contra ele. A soberania pessoal é o único porto seguro em um mundo desenhado para fragmentar sua atenção e drenar sua energia. Para integrar a nova elite de homens conscientes, você precisa abandonar a mentalidade de rebanho e abraçar a responsabilidade e radicalismo. O conselho é simples, mas brutal: torne-se perigoso e disciplinado. Construa uma base financeira inabalável, cultive um corpo resiliente e, acima de tudo, domine sua própria mente. A autonomia só existe para quem não depende da aprovação alheia nem de migalhas emocionais. Pare de reagir e comece a ditar as regras do seu próprio jogo. O mundo não precisa de mais seguidores, ele precisa de homens que recuperaram sua essência e sua força. O caminho é solitário, mas é o único que leva à paz e ao poder real sobre o próprio destino. Você não está mais no escuro. Agora, a inércia é uma escolha. Se este vídeo abriu seus olhos para a realidade e você está pronto para o próximo nível, inscreva-se no canal e deixe o seu like.